Olá, amigos! Estamos de volta a mais uma edição da terceira temporada do Pod Farmas. Rossana Freitas, hoje com você em mais um Pod Farmas. Gente, hoje tem um tema importantíssimo, um tema que diz respeito à saúde coletiva, falar um pouquinho desse envolvimento nas políticas públicas. E eu tenho aqui a honra de receber essa amiga de profissão e de vida, a doutora Rosa, que me recebeu muito bem quando cheguei no estado e foi sempre a minha referência em vários assuntos da saúde pública. Seja bem-vinda, doutora Rosa, muito bom te ter por aqui, principalmente para a gente discutir esse tema tão importante que é saúde coletiva, cuidado coletivo, docência e um pouco mais. Vamos saber um pouquinho desta profissional? Se apresenta para a gente, doutora Rosa. Então, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Rossana, a honra é minha. E boa noite a todos. A nossa profissão farmacêutica, ela é belíssima. Eu posso, assim, de repente, né, nem ser a pessoa mais correta para dizer isso, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas ela é belíssima. Eu sou farmacêutica, bioquímica, sou sanitarista, eu me formei na Universidade Federal do Ceará, estou aqui no Acre há 40 anos, né? Do dia que eu cheguei até hoje, ainda estou na ativa, trabalhando as questões de saúde, perpassando por todos aqueles eixos da assistência, da docência, da saúde pública, saúde do trabalhador, da urgência e emergência, das análises clínicas. Então, assim, é um mundo e é um mundo maravilhoso. Eu tive e estou tendo ainda, porque ainda não aposentei de tudo, a oportunidade de estar vivenciando todas essas opções e oportunidades que a profissão nos permite. E é excelente, assim, a Rosala iniciou, e eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque presenciei essa tua trajetória na análises clínicas e na docência ali. Conta pra gente como que foi essa tua trajetória na análises clínicas. Então, gente de olho. Análises clínicas sempre foi assim o meu xodó. Eu me formei, vim para cá, me graduei, vim para cá, e logo assim que cheguei eu fui assumir um laboratório do hospital lá em Senador Guiomar. Não tinha problema nenhum. Fui lá, a gente reestruturou, reorganizou, né? E fizemos um trabalho muito bom. Depois, ainda lá, eu trabalhei também no âmbito particular, sempre na análise clínica, com o nosso saudoso doutor Luiz Augusto Batista. Continuava de manhã num e de tarde no outro, mas sempre análises clínicas. Depois, nesse mesmo tempo, eu já comecei na docência, mas naquela época eu trabalhava a questão da química no 2º grau. Então, eu fui professora do Colégio Acreano e trabalhei as 3 químicas, né? A geral, a orgânica e a inorgânica. E aí a vida foi passando e de repente veio a questão da conselho e associação de farmacêuticos. Já trabalhei na associação de farmacêuticos, já fui presidente dela lá naqueles idos de 86, 87. A doutora Sevi. Isso, a doutora Graça Lira. Tá. Depois a gente participou também do conselho de farmácia, tanto como conselheira como enquanto diretora. E nesse mesmo momento a gente participou também como representante da categoria farmacêutica, como uma cadeira que nós tínhamos assento no Conselho Estadual de Saúde, cadeira da Conselho de Farmácia, e eu era a pessoa que estava lá. Então, assim, essa trajetória e fui vindo. De repente nós chegamos no pronto-socorro, onde atuei muito tempo nas análises clínicas ainda. Depois eu trabalhei na Fundacre, eu já fui fazendo um pouco de gestão, né? E lá eu trabalhei com CCIH, trabalhei com contratos, a gente verificando a questão de medicamentos, de insumos. Depois foi a vez de eu voltar a montar o serviço no hospital, que hoje é o SASMIC, né? Que é o da assistência, o Sistema de Atenção à Saúde à Mulher e à Criança, né? E lá a gente montou, foi um embriãozinho do laboratório de análises clínicas, porque tinha muito conflito, análises clínicas
tudo da maternidade vinha para o pronto-socorro. E aí os profissionais diziam, mas a gente já tem a nossa demanda, o pronto-socorro é outra unidade, porque... Então sempre tinha os questionamentos, até que um dia, né, era mais ou menos 1h da manhã, eu de plantão, estava tranquila, eu comecei a rascunhar um projeto. E rascunhei um projeto, apresentei para, da época, era o doutor Eduardo, o diretor do pronto-socorro. Digo, vamos resolver um problema da maternidade? Aí fiz, ele disse, você faz um projeto, eu digo, tá aqui. Aí, na época, o doutor Julinho, querido doutor Julinho, ele era senador, e ele veio, estava aqui no Acre, e o doutor Eduardo chamou, e nós fizemos uma conversa. Dali a gente foi lá, montamos uma sala, organizamos, enfim, fizemos um embriãozinho e começamos a atender a maternidade lá mesmo. Ela começou já a ficar dependente dela mesma. Não tinha mais que vir pedir favor para o pronto-socorro, porque realmente a demanda do pronto-socorro... Mas o pronto-socorro também, ele centralizava outros exames de outros... Não. Trabalhava urgência e emergência 24 horas. Como a maternidade é urgência e emergência, e ela não tinha o serviço próprio, tinha que mandar para algum lugar. E aí caía lá no pronto-socorro. Durante o dia acho que eles tinham alguma coisa para LACEN, mas assim, que eu lembro bem que na época, né, porque hoje em dia o LACEN realmente ele executa ações de saúde pública, naquela época não. Ele faz o seu papel. Hoje ele faz o papel de um laboratório central, que é o retrato da saúde pública de um estado. Antigamente não, fazia-se tudo. Mas assim, então fizemos um projetinho e hoje, graças a Deus, a maternidade, o sistema da mulher e da criança tem o seu laboratório. Então, assim, dei minha contribuição. Né? Dei minha contribuição e fico muito feliz por aquilo ainda estar existindo. E, de repente, veio a questão do mestrado. E aí eu digo, não, vou fazer mestrado em gestão em saúde. Beleza, porque... Mas assim, começou tudo na fundação. Não, na questão do mestrado... Essa questão de querer a gestão. De querer a gestão. Foi também no Hemoacre, porque... lá nos outros idos a gente tinha uma questão lá no Hemoacre e precisava de alguém e de repente eu fui convidada, foi quando eu saí lá do Quinari, vim para o Hemoacre, fui a diretora técnica de lá, trabalhei com a equipe, com os biólogos, com o farmacêutico, super bem, são profissionais que estavam totalmente preparados para estar ali, administrei lá sem problema nenhum. Né? Tenho muitos amigos biólogos que realmente eles estavam de parabéns. Era a necessidade, né? Fazia a união. Fazia a união e eles se empenhavam como nós nos empenhávamos. Então, depois que eu organizei lá, aí foi que eu fui para a Fundacre. E aí, então, lá no Hemoacre eu já fazia gestão, mas eu fazia análises clínicas também, porque a gente fazia parte dos exames, VDRL, questão de liberar as bolsas, etc. A bancada era no meu sangue. Então tá, mas então a gente foi caminhando e aí fomos para a questão da gestão. Terminado o mestrado, fui convocada para ficar no âmbito central. E aí nós fomos assim, para onde faz a gestão mesmo de toda a saúde do Estado. Do mestrado seguiu nessa tua linha de atuação? Seguiu porque assim, eu sou uma das pessoas que construiu o SUS nesse estado, né? Sim. Eu cheguei aqui em 85, o SUS é de 90, então assim, na 8ª conferência eu estava já aqui, lutando aqui no estado a conferência estava acontecendo lá em Brasília para que a saúde fosse para a Constituição e de lá fosse se tornar a lei e o nosso sistema maravilhoso que é hoje. Já era um sonho. Já era um sonho. Era, e com todo o gás, com toda a juventude, com todo o empenho, a gente trabalhou isso legal. E aí no mestrado eu peguei o tema do técnico, a concepção de saúde do técnico no ambiente do Sistema Único de Saúde. Então, assim, era muito interessante, porque assim, as pessoas fazem aqueles cursos técnicos e às vezes é uma coisa muito focada. E no nosso caso, que foi lá na Escola Técnica Maria Moreira da Rocha. E que você também foi responsável, coordenadora fui coordenadora do curso de análises clínicas da Escola Maria Moreira da Rocha. Coordenei tanto a turma de Rio Branco como a turma de Cruzeiro do Sul. E a gente disse, nós temos que ampliar. As pessoas precisam tomar conta do sistema. E aí a gente graduou pessoas aqui, graduamos pessoas lá. E aí o mestrado você seguiu, juntou um pouquinho dessa tua vivência no curso, com a gestão, para falar dessa concepção do técnico envolvido com a gestão.
Com a gestão e com o Perfeito. Sistema Único, porque assim, até hoje eu sempre me convido para falar do Sistema Único, eu vou, sabe, o trabalhador, eu vou na universidade, eu vou com o maior prazer, porque assim, ainda tem muitas dúvidas, ainda existem dúvidas, mesmo para a gente que está dentro do Sistema Único, às vezes até as pessoas dentro do sistema ainda, mas isso é assim, isso, né? Então, e a comunidade, a sociedade, ela precisa ter também essas informações, porque assim, a sociedade ajuda muito. Porque uma sociedade que sabe que um pronto-socorro é para ir só uma questão de urgência e ele tiver inteirado sobre isso, não vai sobrecarregar o pronto-socorro com dor de barriga, ou com dor na unha, ou com dor de dente, embora a dor dele seja a dor dele. Ninguém mensura. A dor de cada um é a dor de cada um, não tem maior nem menor. Mas se as pessoas entenderem isso, isso ajuda muito a gestão. Então, a gente fez, e cada menino desse que foi graduado, que foi na questão do curso técnico, ele foi uma sementinha e ele ia dialogando com seus pares, e isso foi se ampliando. Então, trabalho feito, fiquei muito feliz, concluímos. Com méritos. Né, graças a Deus. Aí chegou a hora do doutorado. Nossa, aí naquela doutorado, eu com filhas pequenas, e a gente, assim, continua funcionária pública. Eu já não trabalhava mais na iniciativa privada. Me dediquei só ao Sistema Único, né? Só a CESACRE. Eu sou funcionária da CESACRE desde 85. Então, a gente começou a trabalhar e veio a questão do doutorado. Porque aí eu já tinha trabalhado bastante tempo lá na gestão, lá na sede. E a gente trabalhou, inclusive, olha, os planos de saúde, os planos anuais, aqueles que são para 4 anos, olha, a gente mexe com tudo. A nossa graduação em farmácia, ela nos oportuniza tudo, porque assim, a gente perpassa por tudo isso. Por isso que eu falo, assim, por isso tem essa admiração à nossa profissão. E eu falo muito isso, e quando vem pessoas ao nosso Podfarmas e que falam sobre isso, mas eu tenho uma certeza de que nós estamos no caminho certo. Uma profissão que consegue ser ampla em vários, é um leque de atuação, como o da doutora Rosa, em que fez parte, desde uma bancada até a uma construção de uma política, porque os planos são isso, essa atuação. E falando dessa atuação, já emendando nessa questão que você estava falando, você foi também diretora da assistência farmacêutica do estado do Acre. Sim, fui também diretora da assistência farmacêutica. Tive a honra, assim, que ainda até hoje continuo honrada em ter trabalhado com a Rossana. Ai, muito obrigada. Nós trabalhamos junto, fizemos muito assim. Trabalhamos no momento. Foi muitos sonhos, não é? Alguns nós conseguimos, outros nem tanto. Outros nem tanto, mas assim, deixamos a semente. Deixamos. E no momento em que estávamos lá, nós construímos junto, nós debatíamos, entendeu? Tinha muitas vezes questão judicial, e a gente estava lá sempre à frente. Quando ela falou doutorado, gente, foi por isso, hein? Porque essa questão judicial já eram pontos em que a gente discutia muito. Discutia bastante. E aí, como é que foi essa experiência? Então, foi muito interessante. E aí chegou essa oportunidade do doutorado, a gente fez provas, fizemos todo aquele... Todo mundo sabe que faz um projeto, faz uma concorrência, enfim, até que eu fui aprovada e cursei o doutorado, que foi assim também um desafio grande, porque o doutorado ele era constituído por etapas, e essas etapas eram em São Paulo, lá na Faculdade de Medicina do ABC, e em Cruzeiro do Sul. Então assim, quando eu não estava lá, eu estava em Cruzeiro. Era. E para complementar isso, o meu orientador, que ele era muito exigente, e eu digo para ele, o senhor foi assim a minha luz, porque não adianta ser bonzinho, bater nas costas, porque isso aí... que nós temos bons profissionais, que nós temos bons profissionais e que nos fazem crescer, que nos fazem valer a pena a oportunidade que você teve. E ele disse, preciso as minhas orientandas passem 6 meses em Vitória, na escola de medicina, e sejam professoras lá. Se não puder, vocês vão ser desligadas. Meu Deus. E aí,
conversei, já estou na minha casa, com meu marido, minhas crianças, a parte do nosso trabalho, do nosso emprego, porque, de qualquer maneira, como era um programa que não podemos deixar de agradecer ao governo do estado do Acre, porque foi ele que bancou a questão da mensalidade, que é um curso caro, nós bancávamos... É um incentivo. É um incentivo, nós bancávamos a questão da viagem, a passagem, mas isso assim, frente a isso era irrisório. E ainda nos assegurou o salário. Então, assim, foi uma proposta do governo muito boa e conseguimos ir. E eu digo, não, vou. Aí, todo aquele protocolo da Casa Civil, de liberar, porque uma coisa é liberar para você ir passar uma semana, voltar e passar outra semana, outra coisa é liberar 6 meses. Mas, graças a Deus, tem uma pessoa que eu vou fazer questão de citar o nome, doutora Sueli Mello, como uma secretária maravilhosa, e na época que eu precisei ir para o doutorado por esses 6 meses, ela estava na Casa Civil. E o nosso secretário, a gente fez o protocolo, mandar para o secretário, só que o secretário, assim, ele não vestiu a camisa. De outras... Assim, porque a visão dele era outra e eu respeito. Mas aí eu fui com a doutora Sueli, você já está lá. Pode fazer chegar o processo aqui. E isso aí ela fez. Então, sempre gostei, trabalhei nas 2 gestões dela, quanto secretária de saúde, e a gente sempre tivemos nossos debates, não sempre dizendo aquilo que a doutora queria ouvir, mas aquilo que ela precisava ouvir, e ela humildemente aceitava. Tanto na parte das análises clínicas, quando a gente fazia assim, os nossos pedidos de material, que ela dizia, vem aqui para você cortar. Eram absurdos que ela falava. Eu dizia, não vou, doutora, bem a cara dela. Eu não corto, porque assim. Aí ela dizia, você... Quando também na assistência farmacêutica, que tinha judicialização, e ela, Rossana do céu, vou ser presa. Eu digo, não, doutora. Porque ela diz, não, mas o juiz mandou, eu tenho que cumprir. Eu digo, doutora, eu atendo, eu concordo que, assim, decisão judicial se cumpre, mas nós temos que discutir, nós temos que levar os nossos juízes, desembargadores, a coisa em si, porque eu não sei se você lembra daquele caso que uma criança precisava tomar um determinado medicamento, só que o medicamento, ele não era administrado via oral. E no hospital que ele estava fora do estado, ele estava fazendo como com experiência. E eles estavam aplicando, injetavam, quebrando a ampola e fazendo via oral. E aí, quando chegou para comprar aqui, o secretário, a senhora não tem condição de assumir isso, porque para a senhora assumir isso, a criança tinha que estar dentro do hospital, com toda aquela parafernália que o hospital exige, né, no bom sentido, e ali monitorado. Não vai ser o caso, a criança ia para casa. Como é que a senhora vai assegurar isso? Mas eu vou ser presa. Eu digo, não, mas a gente vai lhe orientar. Aí fiz todo um trabalho junto a produtora do medicamento, pedi bula, pedi orientações, pedi tudo. Informar não existe, porque assim, foi determinado que era para a doutora comprar o medicamento da forma oral. E o medicamento simplesmente não existe na forma oral. Eu digo, a senhora não vai ser presa. O que estão pedindo para a senhora comprar não existe. Então, assim, aí a gente orientava. Então, graças a Deus, sempre fomos muito bem respeitados, né? Sim. Porque a gente contribuía, mas ficava ali junto. Não, se a senhora for para as audiências, vamos, a gente ia junto. Se era para esclarecer, vamos esclarecer junto, porque assim, era com responsabilidade. Então, assim, a nossa profissão, ela tem um mérito, ela tem um grau de responsabilidade enorme. Até porque se nós focarmos assim, fora todo esse leque que a gente atua, se quando você foca no farmacêutico como aquele profissional do medicamento e que as pessoas não conseguem viver com dor, ninguém convive com a dor. E quando você sabe o que faz passar essa dor no sistema que a gente vive, é o medicamento, não tem outra coisa, né? Anestesia, não tem outra coisa, né? Para certas coisas. Então, aí eu vejo assim, nós temos uma importância milenar, e assim, e não é importância para nós querermos nos enaltecer, não, é uma proposta de vida, e a gente fica feliz, por quê? Porque a gente consegue salvar vidas nesse âmbito, e nas análises clínicas da mesma forma, quando eu consigo identificar um paciente lá com 500 miligramas de glicose no seu sangue. Uma vez teve um paciente assim, ele estava e o paciente sentado lá no banco. Eu digo, não, uma pessoa com essa quantidade aqui, ele está em coma. Não estava, ele estava sentado, conversando. Quer dizer, para ele entrar e ali em colapso, era questão de segundos.
porque ele não estava. Então, assim, a gente identificava, ia atrás, falava com o médico. E outras coisas, leucemia, quantas leucemias nós não identificamos no pronto-socorro? Nós não éramos expert. Sim, nós tivemos o caso de uma farmacêutica, inclusive, que fez o exame dela e identificou que estava com leucemia. Pois é. Então, assim, a gente sempre contribui em todos os âmbitos. É linda. Às vezes, a gente fica um pouco retraída, porque não tem aquele vislumbre que era para ter, né, tanta sociedade. Mas, assim, o importante é que nós tenhamos. Se nós temos, que nós fazemos dentro da legalidade, dentro da lei, com amor, em algum momento a gente vai se realizar. Perfeito. E é bom escutar isso, porque a gente coloca assim, a gente fala tanto de valorização, tanto de estar exposta, mas nós temos todo o nosso arcabouço legal da profissão, em que se faz necessário a presença, e nós temos um arcabouço legal que nos diz da nossa essencialidade técnica. Nós não precisamos inventar uma roda. Nós só precisamos fazer valer dentro da legalidade, como a doutora Rosa falou. Então, assim, isso é encantador, né? No sentido de ser profissional. Então, dentro dessa vivência toda, Rosa, assim, o que marcou essa tua percepção sobre o impacto que o farmacêutico pode ter nesse cuidado coletivo? Então, Rosana, eu percebi e continuo percebendo o impacto desde a docência, desde o laboratório, a farmácia em si. Olha, quando você está lá, porque antigamente dizia assim, é um balconista. Não, nós somos diferenciados por isso, porque você consegue, muitas vezes a pessoa da comunidade, ela não tem dinheiro para ir numa consulta, ela já foi, o médico já prescreveu, aí às vezes tem alguma coisa que não combina, que não dá certo, de uma medicação, de um... até ela voltar até ela médico. Voltar, e ela diz... Então, assim, tem um farmacêutico para dar toda a orientação, porque isso a lei nos ampara. E nós mesmos podemos fazer esse contato com o médico. Porque assim, qual é o primeiro local? Quando você tem suspeita, não estou bem, vou passar na farmácia. É o primeiro local que se procura antes até de se chegar a ter um atendimento médico. Um atendimento médico. Só que nós temos que ter a responsabilidade de atuar no nosso raio de ação. Nunca substituir uma consulta médica. Jamais. Porque o médico tem as atividades dele como nós temos as nossas. Então nós trabalhamos assim. Ao contrário, né? Hoje o trabalhar em equipe multi é tudo. É tudo. Então assim, é muito bom. E no meio do caminho, eu encontrei uma coisa chamada saúde do trabalhador. Eu digo no meio do caminho porque já foi há bem uns 6 anos, 7 anos, 8 anos atrás. Depois eu saí, agora atualmente retornei uma parte para lá. Você acha que tudo aquilo que você viveu linkou com a saúde do trabalhador? Que eu vi. Por quê? Porque é uma política pública muito bonita, né? A política de saúde do trabalhador, ela é belíssima, assim como o nosso SUS, porque primeiro que os objetivos dela são os mesmos do SUS, né? Nós vamos para a integralidade, nós vamos para a universalidade e para a equidade. Então, ela é a mesma do Sistema Único. E, além do que, ela trabalha com a nossa saúde. Todos nós. E aí, às vezes a pessoa até diz assim, mas é estagiário. Estagiário é trabalhador. Está catalogado como trabalhador. Então, todos nós somos trabalhadores. Ou no âmbito privado, ou no âmbito estadual, municipal, ou no âmbito informal, não precisa ter carteira assinada. Eu sou do tempo que assim, só tinha saúde quem era formalmente estabelecido no mercado de trabalho. Meu pai era assim, eu tinha saúde por quê? Eu tinha o INAMPS, era INAMPS e INPS e assim foi. Porque ele era trabalhador, ele tinha carteira assinada, então a mulher e os filhos eram dependentes dele. As outras pessoas viviam aí à mercê da caridade. Daquelas pessoas que faziam a caridade, das santas casas. Por quê? Porque essa era a proposta de antes do Sistema Único. A saúde era para quem tinha dinheiro, ou que estava no mercado formal de trabalho. Né? Agora não, o SUS quando ele veio, e aí eu amo o SUS, eu assim, sou apaixonada, eu estava aqui, né, desde a proposta de criação do Sistema Único, porque quando eu cheguei aqui a gente era
acho que eram as Ações Integradas de Saúde, depois era SUDES, era SUDS, Sistema Universal e Descentralizado de Saúde. Aí depois passamos para o SUS, né? E no meio disso tudo tinha INAMPS, INPS, etc. e tal. Então chegamos ao SUS, que é a nossa política maravilhosa. E essa política, e por que ela é maravilhosa? Alguém fala assim, mas o SUS não atende isso, não atende aquilo, ou não comporta. A maravilha do SUS, no meu ponto de vista, é exatamente isso, é que ele é um processo inacabado. E por ele ser inacabado, ele propicia que ajustes, que condições melhores possam ser colocadas nesse sistema, para que possa ser atendida, porque a população, a sociedade, as mazelas sociais, elas vão também alterando. E por ele ser um sistema inacabado, ele aceita que tudo seja feito. Ele tem a flexibilidade. De agregar serviços em que a população identifique como prioritária. Como prioritária. E aí, como eu vou voltando aqui à questão da saúde do trabalhador, então todos nós somos trabalhadores. E aí a política me encantou, porque assim, você trabalha uma política que ela vai desde o pipoqueiro, a doméstica com carteira assinada, a doméstica sem carteira assinada, a dona Maria que está ali na esquina vendendo um bombonzinho, todos, se tem um acidente, tem um agravo, a saúde do trabalhador banca isso aí. Ela está envolvida. Ela está envolvida. É claro que, às vezes, ainda tem muita confusão, porque se confunde. E aí, no caso, nós temos o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Ele é um dos elementos da RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Ela vem do SUS, é a RENAST, da RENAST vem os CERESTES. Aí, mas o que é CERESTE? É Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E onde é que esse centro existe? Em todos os estados da federação e no Distrito Federal. E quantos são esses? Aí vai depender. Tem estados... E eles identificam dados. Sim, a gente trabalha o nosso... As vigilâncias. Nós, enquanto... Porque assim, nós temos as vigilâncias em saúde. Nós temos a vigilância em saúde no Sistema Único de Saúde. E o que é a vigilância em saúde? Ela é composta por 4 vigilâncias. É a vigilância epidemiológica, que todo mundo conhece, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador. Então, nós somos membros que fazemos a vigilância como um todo. Então, nós trabalhamos com vigilância, e aí não pode confundir. Nós somos vigilância em saúde do trabalhador. Então, às vezes as pessoas confundem, achamos que nós somos assistência. Não, nós somos ponto de atenção. É que falou em saúde, achou que já é assistência. Já é assistência. Mas assim, tem toda uma proposta, tem todo um alinhamento que, assim, se você atende um profissional com algum problema, que é a questão que está muito vigente agora é a questão, e principalmente depois da pandemia, questão mental, né? E a questão do assédio. Então, se por acaso procura, a gente tem todo um encaminhamento a ser feito, mas ele vai ser trabalhado, vai ser ouvido e vai ser encaminhado para a rede. Quem faz o atendimento em qualquer ação de saúde é a rede de atenção à saúde. Se é emergência, é emergência. Se é na rede secundária, é a rede secundária. Se é na atenção primária, sabendo nós que a atenção primária é responsável por 90% ainda, da entrada. Né? O Estado, a questão de quem atende a atenção de alta complexidade para atenção primária, ainda existe? Não, você na realidade, assim, a atenção primária, ela vai atender toda aquela, assim, toda vida que você precisar entrar no sistema de saúde... É porta de entrada. É porta de entrada, você tem que passar pela atenção primária. Você tem que ir no teu centro de saúde, no teu URAP, no teu... Acho que a população ainda confunde isso. Ela confunde, assim, porque, assim, quem está com dor, e quem sabe que nós temos um sistema único de saúde que é direito da pessoa, é um direito estabelecido em lei, ele vai para onde a porta estiver aberta. É aquilo que eu te falei, se nós pudermos estar sempre na população, na sociedade, nas escolas, nas unidades, nas empresas, mostrando, ele mesmo vai dizer, mas pô, eu estou com uma dor no dente, eu vou ali ocupar a vaga de um que vai chegar esfaqueado,
Porque, assim, a equipe é aquela, não vai aumentar a equipe. Se ele tiver essa informação, ele já vai ajudar. A população ajuda. Ajuda, sim. A população, ela é muito coerente. Tanto é que na própria assistência farmacêutica tem medicamentos de alto custo que tem todo um preparo para ser atendido. Se orienta, se explica e não temos nenhum problema maior. E na saúde do trabalhador não é diferente. E na saúde do trabalhador não é diferente. A gente tem a nossa parte a ser concluída, mas a gente tem aquilo que não depende de nós, depende da rede, ele vai para a rede. Mas, assim, a saúde do trabalhador, a base dele, assim, para que isso exista, é o controle social. Eu sempre gostei muito de trabalhar com conselho. Trabalhei no controle social. No controle social. Estimulado, diga-se de passagem aqui, já deixo meu registro aqui. Quando fui para o Conselho Estadual e cheguei a ser presidente, o estímulo, né? O Jucinei, que foi a pessoa que mais, né, brigou para que eu estivesse lá. E a orientação para que estivesse, porque essa a saúde, ela precisa do controle social, o controle social é a base para se construir essas políticas. Sim. E eu sou encantada com o controle social. O teu olhar sempre foi encantador em relação a isso. O controle social, assim, então o Sereste, ele vive e sobrevive porque existe o controle social. Nós não podemos sentar numa sala e fazer política, não. A nossa política, que ela é de 2012, né? Então ela é novinha. Mas, assim, isso já estava garantido lá, se não me engano, no artigo 200 da Constituição, que seja incluído toda a questão de saúde, inclusive a do trabalhador, a do meio ambiente, nele incluído o trabalho. Portanto, nós estamos já lá desde 88. Mas, assim, então... Esse controle social, ele é muito importante. E nós temos a nossa portaria, que é a 1823, ele é até 23 de agosto de 2012. É quem, assim, explicita a política, mas também ela é inacabada. E aí as coisas vão acontecendo, aí o Ministério vai atualizando, vai dando, mas assim, a base é isso. É vigilância, então não confundir com assistência, porque assistência é ponta. Nós vigiamos para que não seja necessário assistência. É isso que é o papel. Vigiar é para isso. E se tiver que seja feita uma política inclusiva. Inclusiva, isso. De todos. Então, ela é belíssima por isso também. E como eu sempre gostei do controle social, da política, dos objetivos do SUS. Então, assim, a gente trabalha isso, você se acha em casa, você se encontra em casa. E é muito gostoso você trabalhar assim. E quando você se faz parte dessa construção, Rosa, você é uma parte que foi essencial, assim, nessa construção dessas políticas do Estado. Como é que foi essa tua, assim, hoje olhar para trás e dizer, eu fiz parte dessa construção, ter o farmacêutico atuando, hoje o teu olhar de fora, o que você tem a dizer? Então, eu tenho a dizer, assim, que eu sou quase que uma pessoa totalmente realizada, porque, assim, quase, por isso que eu digo quase, porque é nesse quase que eu fico mais estimulada a procurar algo mais, né? Porque assim, aquilo ainda tem muito aí para você fazer. Muito, Então, esse quase, mas muito realizada enquanto gestão, enquanto assistência, quando eu trabalhei nas unidades. Valeu a pena, Rosa? Valeu a pena. Valeu a pena porque, assim, toda essa experiência, e eu não fico só comigo, eu sempre, assim, devolvi em forma em lecionando, tanto na universidade, na faculdade, no caso lá em Vitória, como aqui na Escola de Saúde, no Colégio Acreano, como dando aula em curso de especialização, que eu já dei na Uninorte. Então, assim, essa devolutiva que nós vamos dar, que nós demos para as pessoas que estão ali nos escutando e que vão dar prosseguimento, vão dar continuidade à saúde, porque assim, vai ter um momento da nossa parada, vai ter um momento que a Rosa vai deixar de existir, lembrar disso aí, isso aí são a essência da vida é isso. E se a gente puder deixar... Mas o que ficou, que está marcado, esse ninguém vai esquecer. Pode até esquecer de mim, mas meu Deus, esse laboratório da maternidade, que bacana. Que bom que ele hoje é uma referência, né? Que hoje é uma referência, lembrar que alguém um dia, num plantão, cansado, mas também cansado de estar ouvindo, de estar ficando assim, na linha de frente, porque eu não ficava contra meus colegas, mas, afim, ao mesmo tempo, não podia deixar as grávidas sem esse atendimento. E eu
ficava nesse meio de campo. E aí eu fiz esse projeto, se muitos não sabem, agora estão sabendo. E graças a Deus, com o doutor Julinho à frente, doutora Grace também. Doutora Grace. Nossa, ela deu, Rosa, o que você precisar. E o Exército, que me ajudou muito, assim, não tinha nada. Eu fui lá no Exército, pedi, me empreste aí, o que vocês têm aí? Aí tinha aquelas micropipetas, porque assim, eles compram novo, mas não é que estavam quebrados, me dei. Lá no próprio pronto-socorro, a gente tinha uns aparelhos, mas tinha 2, 3, que a gente sempre tinha que ter, porque emergência é qualquer hora. E então a gente tinha 2 funcionando, 1 e 2 guardado, arrumadinho. Vamos ceder, a secretária, você pode ceder, podemos. Um trabalho feito por Então, várias a gente mãos, fez né? por várias mãos. Se precisar, a gente traz para cá e aí traz os exames junto. Então, a gente sempre tinha alternativa. Então, eu fico feliz por isso. Acha por isso que é possível isso fazer isso ainda hoje? Sim, é possível. Essa parceria? É possível, Rosana, porque assim, na realidade, eu acho que quando a gente fala em CESACRE como um todo, não é nem parceria, porque parceria você faz com outras instituições, né? Mas dentro é colaboração. Colaboração. Quantas vezes também a Fundacre não recebeu? Quebrava a máquina lá do pronto-socorro, juntava a gente, fazia todo um protocolo, dava uma mão de obra, mas a gente levava para a Fundacre, botava no sistema, botava para a Fundacre, arranjava o carro, ficava não esperando para trazer. Divisão. Não tinha. E a mesma coisa de lá. Precisou, veio para o pronto-socorro. Então, assim, a gente sempre trabalha em harmonia, porque, assim, a secretaria é uma só. Nós somos profissionais da saúde do Acre. Nós não somos profissionais da saúde do pronto-socorro, nem da maternidade, nem da Fundacre. Nós somos profissionais da saúde do Acre. E isso a gente tem que sempre lembrar. Então, tem uns que tem mais... saber que nós temos que contribuir de alguma forma. Temos que contribuir. E tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que a profissão farmacêutica, ela é de uma necessidade de ela estar afinada, de as pessoas estarem assim, lá porque amam, porque gostam e porque sabem, ou porque querem aprender, sabe? Ninguém nasce sabendo. Mas se eles têm a vontade de aprender, lá que é o lugar também de farmacêutico, é lá que é o lugar dele. Rosa é uma encantadora na área, principalmente da saúde coletiva, no SUS e os demais. Hoje nós percebemos um diferencial, nós que eu falo, porque a gente vivenciou aquilo que a gente tinha mais profissionais dentro do SUS do que no serviço privado. Hoje a gente tem uma inversão, né? Hoje nós temos uma quantidade de colegas que estão saindo aí para o mercado, que estão trabalhando hoje muito no setor privado, estão sendo preparadas ao setor privado. O que você falaria para esse pessoal hoje, para que eles se debrucem um pouco mais na questão da saúde pública? Então, a primeira coisa, isso eu sempre questiono, e eu já questionei até em âmbitos estaduais, em alguns eventos que eu fui. Porque, assim, o nosso Sistema Único de Saúde é a nossa lei nacional de saúde. É o nosso patrimônio. É o nosso patrimônio. Aí você diz, mas a iniciativa privada. A iniciativa privada entra, mas ela entra de forma complementar. Mas ela também está lá agregada ao SUS. Ela está agregada. Ela está agregada ao SUS. Então, nós temos que sair preparados, sabendo do que é o Sistema Único de Saúde. Porque tanto para a iniciativa privada, porque naquele momento ele vai atender SUS, então você tem que saber do SUS. Como na iniciativa pública. Por quê? Porque lá é SUS puramente. Então eu digo assim, preparem-se, estudem. Tenham dúvida, vão procurar onde quer que seja. Eu quero alguém que me explique. Por que isso é uma doutrina do SUS, mas isso não é um objetivo geral? Por que a gente pode fazer isso, mas aquilo ali já tem uma legislação? Alguém falou assim, uma vez um colega falou assim para mim, eu não preciso do SUS, eu tenho um plano de saúde. Isso me doeu até a alma. E pode ser até que alguém ainda pense assim, eu vou aproveitar o momento, a oportunidade, Rosana, para esclarecer. Por favor. O SUS, ele está na nossa vida integralmente. Quando a gente vai ao supermercado comprar carne, você vai comprar uma carne, você vai chegar lá, certeza que está comprando a carne de primeira. Você não vai nem discutir. É o SUS que está lá com a sua vigilância sanitária para garantir isso daí, que é a qualidade do produto. Não, eu vou comprar um shampoo. E aí, nós temos a vigilância também para dizer, esse produto serve, está dentro dos parâmetros, com os teores necessários para não derrubar o cabelo da pessoa, para não causar coceiras, não causar nenhuma... Então, assim, a saúde, ela está em tudo. No pó, no blush, no batom, né, na roupa.
Aí eu falei para um aluno uma vez, eu digo, vocês encontram, será que vocês poderiam me dar um exemplo de SUS no supermercado? E aí eles ficaram. Foi quando eu disse, e o iogurte que tu compra lá no supermercado? E a carne? É mesmo, doutora, porque quando você pega lá no rótulo tem, né, validado, escrito na Anvisa, não sei o quê. Gente, isso tudo é SUS. Todas essas instâncias, elas compõem o Sistema Único de Saúde. Vacinação, para que coisa mais bela, inclusive o Brasil. Uma das maiores políticas. Vacinação como a de transplante. Como a de transplante, é verdade. Entendeu? Tudo é SUS. Deus do livre aconteça um acidente com um de nós aqui, nossa porta de você entrada. não vai para o plano de saúde, não, meu irmão. Você vai lá para o pronto-socorro, porque é lá que estão as especialidades. Por quê? Porque o Estado, e aí com E maiúsculo, né? O Estado é o país que diz, o Estado assegura que estejam lá para salvar a vida. E lá temos os melhores aparelhos, os melhores profissionais, pelo menos eles estão adequados para aquilo. Entendeu? Então, eu tenho um plano de saúde? Tenho, mas eu não confunda que o SUS não é só assistência. O SUS também é vigilância. Tem a vigilância do alimento, a vigilância do meio ambiente, a vigilância da saúde, a promoção, a prevenção. Quando você se refere, como o meu amigo falou, eu não preciso do SUS que eu tenho um plano de saúde, eu digo que você está se referindo a 1/10 do que o SUS faz, que é assistência. E o resto, e a promoção, e a prevenção, e o alimento, e o ar que você respira. Quando diz, o ar está com tanto por cento assim, que o governo baixa o decreto, fica todo mundo em casa. Isso é SUS agindo. Entendeu? Então, assim, lembremos nós e passemos para a população, para o nosso vizinho, para o nosso aluno, o que é o SUS. Né? Eu estarei sempre à disposição, eu recebi um convite agora de um colega da própria secretaria, irei com o maior prazer, só questão de agenda, mas eu irei. Como qualquer um, pode ser iniciativa privada, pode ser... Gente, fica a dica aí. Pode, é só questão de agenda, a gente vai... Entre em contato com o Podfarmas que a gente faz essa ponte. Com certeza. A Rossana disse, tá dito. Olha só. Rosa, que mensagem você deixa para os farmacêuticos que estão aí em formação e que desejam contribuir para essas políticas, para essa construção, essa que você fez parte, assim, para que ele chegue nesse momento, assim, de dizer assim, eu contribuí para essas políticas. Isso, o que eu deixo para eles, assim, tenham disposição. Se você tem a disposição de aprender, se você tem a disposição de questionar, você tem a disposição de levar estratégias, de apresentar alternativas, porque isso tudo passa pela disposição. Porque se você é daquele que só quer estudar para ter o diploma, assim, eu você queria não contribui. Tanto fazer diferente, mas eu não sei por onde começar. Tem a disposição, porque aí você vai saber aonde buscar. Você sabe onde buscar. Do controle social. O controle social. Nós temos o Conselho de Saúde, que tem as sessões aí todo mês, as pessoas têm que estar lá para participar. Você tem a tua associação, você tem o teu conselho de classe, você tem as unidades de saúde, você tem o âmbito central da Secretaria de Saúde. Então, assim, busque, que assim, perguntar não ofende. Uhum. Agora, calado, ninguém sabe o que quer. E ficar reclamando também não vai dar certo. Não vai resolver o teu problema e nem vai te dar uma perspectiva maior de futuro. E às vezes a gente até percebe que existem políticas já implantadas que só falta conhecimento. Conhecimento. Porque o SUS é muito amplo. É muito amplo. Muitas vezes a gente diz assim, não vou fazer isso porque não tem recurso. Às vezes é só mudança de postura. Tem situações que a gente só muda protocolo, não gasta R$1 e a coisa, sabe, dá um show de bola. Então, assim, por isso que eu digo, tenham disposição para buscar e para aprender. E aí, com isso aí, vocês vão mesmo e vão enfrentar o que tiver que ser enfrentado, vão absorver a nossa profissão da maneira mais bela que ela possui, que é assim, lembrar que é para o público que nós estamos trabalhando. E o nosso público hoje, quem coroa o nosso público é o Sistema Único de Saúde. Perfeito. Gente, falar e reforçar. Conversar com a doutora Rosa nos reforça essa importância do profissional farmacêutico dentro das políticas públicas. E junta, né, em junção com as vigilâncias. Isso é valorização, não é, doutora? Isso é valorização, porque, como eu te digo... É tirar essa essência e dizer assim, olha a importância. Olha a importância. Olha, eu estou aqui para contribuir com isso. Tenho propriedade. Porque se você estuda e você gosta da profissão, você vai ter propriedade. Muitas vezes, assim, lá naqueles idos, e quando a gente é novo, a gente é mais
não é que a gente é mais desaforado, mas a gente não tem medo de muita coisa. Audacioso, vamos dizer assim. É claro que hoje, depois de 40 anos, eu não vou, certas coisas que eu diria ou que eu faria, eu mudo. Não muda a essência. Porque eu continuo achando que aquilo é aquilo e tudo. Mas eu mudo a maneira, que tem coisas que não precisam ser ditas. Mas você pode agir. Você mudaria alguma coisa dessa tua trajetória? Não, assim... Ou só mudaria a forma? É só a forma, porque assim, lá naquele tempo, o médico pediu um exame e tal, ele dizia, isso aqui não vai fazer, porque isso aqui não é de emergência, isso aqui não é pronto-socorro. Eu tinha 20 anos. Hoje eu dizer, vamos sentar aqui, vamos discutir. Nós não temos nem material para isso, por quê? Porque isso aí é de outro âmbito. Que nós não somos milionários para comprar tudo de todos. É por isso que não tem um laboratório central em cada esquina. É um por estado. Porque é muito caro. Saúde é muito caro nesse âmbito, não na resposta que ele dá. Porque não tem preço, né? Você salvar uma vida, você resgatar uma pessoa para, né? Mas saber mas todo esse a aparato, necessidade do aparato, realmente somos nós que estamos lá para poder orientar. Isso. E aí eu faria diferente assim, porque eu chamava, eu discutia como porque o senhor está pedindo, mas não é assim. Não. Tinha muitos que pediam porque assim não tinham noção mesmo qual era o raio de ação. E quando a gente explicava, acreditava. Mas nós somos essa pecinha para orientar. É aí que nós entramos. A gente já fala assim, a gente não está para brigar, gente. Nós estamos para orientar. Aí pronto, se mas quiser se tiver orientação, que brigar, a gente briga, não é? Se a orientação não for suficiente, aí a gente vai para um legal, vai para nossas... Entendeu? Qual é o nosso raio de ação, o que é que a lei nos ampara, o que é que a secretaria nos ampara. Nós, enquanto servidor, o que é que podemos fazer? Então, assim, eu mudava só algumas coisas à forma. Mas a essência, aquela vontade, aquela saúde, aquele vigor, por mais que eu já tenha 62 anos, eu continuo ainda com esse vigor. E as pessoas ainda dizem, mas menina, vai te aquietar, tu já devia estar em casa. Não, Rosa, vou pedir, gente, trabalhar que você merece. Eu digo, não, nem eu quero. Porque para mim, isso é a forma mais tenebrosa de um ser humano, é pegar naquilo que não é dele. Como é que eu quero pegar um dinheiro que não é meu, ganhar um dinheiro sem trabalhar? Além de ser crime, para mim isso é tenebroso. Isso aí não é da minha formação. Então, assim, é questão também de pai, mãe, berço, né? Eu sou cearense e daqueles assim lá do, né? Do sertão. O pai falava assim, não precisava nem terminar a frase. E nem surra ele precisava, né? Nem surra, mas quando precisou eu apanhei muito também. Porque não tinha esse negócio, meu pai dizia assim, menino, cachorro e gato, lugar no chão. Imagina, né? Hoje em dia. Mas assim, isso é contexto. Isso é contexto. Eu tenho certeza que você ainda tem muito que contribuir. Gente, assim, eu ficaria... Vocês nem imaginam, nos bastidores tem que a gente já conversou e o que a gente ainda tem mais para conversar. Mas eu ficaria aqui muito tempo com a doutora Rosa, porque ela realmente encanta a forma com que ela passa o SUS e realmente nos incentiva muito. Então, para encerrar, deixo esse espaço para que a doutora Rosa compartilhe uma mensagem de incentivo a todos vocês que querem construir uma política melhor, de valorização, e sabendo que nós, profissionais farmacêuticos, somos essenciais. Nós estamos para o SUS como o SUS está para a nossa profissão. Rosa, desde já, te agradeço, assim, imensamente pela sua presença. Eu olho que eu tô no pé dela, hein, gente, pra gente... E aí, nossas agendas eram assim, mas... Tenho certeza que nós vamos poder contar com elas em outros momentos. Certamente, e o que eu deixo aqui é isso. Tenham a vontade, tenham aquilo de disposição. Eu quero aprender, eu quero perguntar. Tem a forma de fazer a coisa, mas assim, vocês têm todo o direito de questionar para poder vocês serem melhor. Quando a gente pergunta, porque como aquela história, né? Ninguém sabe o que calado quer, mas se você pergunta, você já dá margem para que a coisa mude, para que haja transformação. Ou por a tua pergunta ter valor, ou por ela até não ter. Mas aí alguma coisa vai mexer, né, no sistema. Então vamos perguntar, vamos ser audaciosos no bom sentido. É isso que eu deixo. Perfeito. Tá. Gente, e ficamos aqui com mais um Pod Farmas. E hoje contamos com essa encantadora e assim, sempre apaixonante história do nosso Sistema Único de Saúde com profissionais que fizeram a diferença, doutora Rosa. E eu agradeço. Boa noite e fique com o nosso Pod Farmas em mais uma edição. Boa noite.